Saudações, alunos do Estado do Paraná! Estamos começando mais uma aula de História para a terceira série do ensino médio. Aula essa em que nós vamos dar início à discussão sobre a chamada República das Espadas. Então, qual o objetivo aí da nossa aula de hoje? Compreender o período conhecido como República das Espadas, também chamado de Primeira República Brasileira, pois se inicia dessa forma. Entender o que foi a Revolução Federalista. Esse que foi um dos maiores movimentos que aconteceu logo após a proclamação da República Brasileira. Então, vamos retomar aqui alguns conceitos aí. Com a queda da monarquia, em 1889, tem início o período republicano no Brasil. Você sabe o que significa a palavra república? Qual é o significado dela? Aqui nós temos um quadro pintado aqui que justamente ele tenta comemorar a data do dia 15 de novembro de 1889, que foi o marco inicial do governo republicano do Brasil. Percebe que nesse quadro você tem uma enorme presença de militares. Você basicamente não vê a população, você vê soldados, você vê canhões, você vê pessoas uniformizadas, sabres. Então, a presença popular aqui, ela está meio bem afastada do que seria dessa proclamação da República. Mas o que quer dizer, então, o termo república? O termo república deriva do latim, vem em latim res publica. E significa literalmente a coisa pública, isso é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. Isso quer dizer o quê? Que justamente a república é aquilo que todos colaboram conjuntamente. Uma praça pública, essa praça é uma coisa pública, não é uma coisa particular, uma coisa privada, que você pode ir lá e fazer o que você quiser. Não, isso é discutido pela Câmara de Vereadores, como vai ser a praça, onde vai ser isso com os representantes dos cidadãos. Então, aquilo ali é uma praça republicana, por quê? Porque ela é uma praça que ela pertence a todos e não é uma propriedade particular de ninguém. Então, ela é um assunto público. Tá. Aqui nós temos essa imagem da Revista Ilustrada que justamente tenta fazer aí uma alegoria à proclamação da República Brasileira. Interessante de observar nessa imagem que você tem uma figura aqui que é o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou a República. Você tem essa mulher aqui que é justamente a deusa República, mostrando ela de maneira endeusada. A bandeira brasileira e uma pessoa aqui coroando a República. Então, a República agora vai ser a nossa rainha. Não vai ser Dom Pedro, não vai ser nenhuma família. Vai ser a República que ela tem que ser coroada. E está escrito aqui embaixo, glória à pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1889. Tá? Então, justamente aí fazendo todo esse elogio ao movimento republicano e à proclamação de fato da República no Brasil. Vamos refletir aqui. A vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, que foi aquele grande conflito militar na América do Sul que envolveu o Brasil, o Uruguai, a Argentina e também o Paraguai propriamente, né, que foi a aliança entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina contra o Paraguai. Lembrando que essa foi a maior guerra da América Latina, tá? E gerou enormes prejuízos populacionais e financeiros para o país derrotado, que foi o Paraguai. Essa guerra levou o Exército Brasileiro a ganhar força política dentro do território nacional. Então o Exército Brasileiro saiu fortalecido com isso. O que foi o período conhecido? Daí eu pergunto para vocês, o que foi o período conhecido como República das Espadas? E quais foram as suas principais características? Pois bem, então, República das Espadas é considerado o período entre 1889 e 1894, onde os marechais do Exército Deodoro da Fonseca, que proclamou a República do Brasil, e Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente do Brasil, então esses dois foram presidentes. E é um período marcado pela presença de militares no governo. Ele recebe esse nome, espadas, justamente porque dentro do uniforme dos marechais do Exército Brasileiro, eles andavam com um sabre na cintura. Tá? Esse sabre é um modelo de espada, e aquilo ali é tradicional do desenho do uniforme deles. Justamente por esses dois presidentes serem marechais e, portanto, terem esse uniforme, é que foi batizado aí de República da Espada. Aqui nós temos, nessa imagem, uma cerimônia de posse do presidente Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República, o que ocorreu no dia 26 de fevereiro de 1891. Você pode me perguntar aí, mas a República não foi proclamada em 1889? Por que a posse dele só foi em 91?
Isso ocorreu porque antes você tinha que discutir que república vai ser essa. Então foi convocada uma Assembleia Constituinte e foi organizado um governo provisório, presidido já pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Mas até então ele era provisório, apenas em 1891, que daí nós temos uma Constituição republicana de fato e um governo republicano de fato. Quais foram os fatores que levaram à República Brasileira? Bom, primeiro a gente já falou, a Guerra do Paraguai, que acabou por fortalecer o exército brasileiro. Outra coisa que você tem é a questão religiosa. Por quê? Pela Constituição do Império Brasileiro, qualquer decisão que o Papa tomasse em Roma referente à Igreja Católica só valia no Brasil se autorizada pelo Dom Pedro II. Então houve situações de conflito aqui em que o Dom Pedro II se meteu em questões religiosas com a Igreja Católica, o que desagradou fortemente a Igreja Católica. Outra questão, o crescimento do movimento republicano. Vamos lembrar que o Brasil era basicamente um regime de exceção na América. Nós éramos a única monarquia da América. Desde que os Estados Unidos proclamou sua independência, os Estados Unidos virou um modelo de independência para os demais países que também fizeram seus processos de independência. E qual que era o modelo americano? O da república. Então, a monarquia ela não era muito associada à América, era vista como desconfiança, meio estranho. E a outra questão foi a abolição da escravidão, em 1888. Os fazendeiros ficaram insatisfeitos com a não indenização por parte do Estado em relação aos escravizados. Isso ocorre justamente por quê? Porque esses fazendeiros gastaram dinheiro comprando escravos. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e aboliu a escravidão no Brasil, ela não indenizou nem os fazendeiros, lembra que eles gastaram dinheiro comprando escravo, o que era permitido antes da Lei Áurea, e também não indenizou os escravos. Então ninguém saiu com indenização nenhuma. Os dois saíram prejudicados na Lei Áurea, de certa forma. Óbvio que ela tem todo o seu mérito de ter acabado com o trabalho escravo no Brasil. Isso aí foram fatores que levaram ao descontentamento de vários setores da sociedade que eram muito importantes para a sustentação da monarquia brasileira. Mas vamos aí para a primeira atividade da nossa aula de hoje, em que eu pergunto, diversas crises ocorreram na monarquia, que resultaram na proclamação da República por parte do Marechal Deodoro da Fonseca. Entre eles, qual fator podemos destacar quanto ao exército brasileiro? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, entre os vários fatores que levaram à proclamação da República, qual que podemos destacar em relação ao Exército Brasileiro?
Então, aqui minha sugestão de resposta. Podemos destacar que havia uma crise entre o Exército e a monarquia, devido ao fortalecimento do Exército durante a Guerra do Paraguai. Após o fim da Guerra do Paraguai, o Exército não se sentiu devidamente reconhecido pelo governo brasileiro. E ainda houve questões internas de quebra da hierarquia militar. Vamos lembrar que a hierarquia militar é uma das bases fundamentais de qualquer organização militarizada, seja a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, ou até mesmo, por exemplo, a Polícia Militar, que eles têm isso como um princípio básico. E o que foi então o governo de Deodoro da Fonseca? Bom, o primeiro presidente militar do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele é muito lembrado pela reforma financeira e a primeira revolta da Armada. Foi uma grande revolta, principalmente por parte da Marinha, contra o seu governo e pela aprovação da primeira Constituição da República Brasileira. Então, esses são fatores que lembram muito a figura de Marechal Deodoro. Outra questão que ficou muito conhecida foi a política do encilhamento, que é o nome dado à crise financeira ocorrida por conta de medidas tomadas por Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda de Deodoro. Qual foi essa medida? O Rui Barbosa, numa busca para industrializar o Brasil, desenvolver a economia brasileira, ele passou a imprimir grandes quantidades de dinheiro, procurando assim disponibilizar dinheiro no mercado que as pessoas podiam usar para investir, construir empresas, aí por diante. Só que o que aconteceu? Como ele imprimiu muito dinheiro, muito rápido, isso acabou gerando a desvalorização da moeda brasileira e, consequentemente, uma inflação muito grande por causa da política dele. Encilhamento é um termo aí que foi feito para criticar, é um termo pejorativo contra essa política do Rui Barbosa. E quais são as características, então, da nossa primeira Constituição republicana? Pois bem, a Constituição de 1891 trouxe como principais mudanças. Primeiro, o Brasil passava a ser uma república federativa presidencialista. Então, uma república, um governo de cidadãos que escolhe um governante por um prazo de tempo determinado. Federativa, o que quer dizer? Quer dizer que os estados ganhariam mais autonomia. Por exemplo, agora os estados, sem a interferência do Brasil, podiam contrair empréstimos no exterior. Então eles ganhavam um pouco mais de liberdade. Presidencialista, quem vai ser o chefe do poder executivo é o presidente eleito. E era baseado então em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Acabou aquele papo do poder moderador da monarquia. Outra coisa, as antigas províncias passaram a se tornar estados. É justamente o que é uma federação. O estado ele tem mais autonomia que uma província. A Igreja Católica foi separada do Estado e os brasileiros passaram a ter liberdade de culto. Agora não existia mais uma religião oficial do Brasil, como era na época do Império, que era a Igreja Católica. Agora não, qualquer um pode ter um tempo público para exercer a sua religião e o Estado não vai interferir com isso. Inclusive, uma das grandes mudanças que nós temos aqui é a criação da certidão de nascimento civil e do casamento civil no Brasil. Antes, essas documentações eram monopólio da Igreja Católica, que era a única igreja que podia existir. E nós vamos ter o voto universal masculino, ou seja, só os homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados tinham direito ao voto, o que acabava por excluir uma grande quantidade da população brasileira ainda. E essa liberação do voto que houve na República aumentou bastante a participação popular brasileira, mas ainda não chegou nem à metade da população brasileira, já que havia muitos analfabetos no Brasil, já que as mulheres não votavam, os ex-escravos tinham muita dificuldade para exercer o voto, havia bastante restrições a eles também. Então, mas mesmo assim, houve uma ampliação do direito ao voto. E, mediante aí a crise do encilhamento e o crescimento da oposição, Deodoro da Fonseca renunciou. Ele não terminou o mandato dele. Então vai assumir o seu vice, que era o Marechal Floriano Peixoto. E ele conquistou grande popularidade, porque ele implantou medidas que atendiam a camadas mais populares da população, como o controle dos preços dos aluguéis, a redução dos preços dos alimentos. Lembra que o encilhamento criou uma grande inflação, mas, ao mesmo tempo, ele atraiu vários opositores. Entre seus opositores estavam membros das Forças Armadas, novamente, principalmente da Marinha, que iniciaram, então, a segunda revolta armada contra o seu governo. Mas vamos, então, aqui para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Copie em seu caderno a questão e responda. Cite pelo menos 2 características da Constituição de 1891. Vocês vão ter um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Pergunta simples aqui, cite menos 2 características, há várias características que poderiam ser abordadas nessa resposta. Mas aqui uma sugestão para vocês vai ser justamente a questão do voto universal masculino, ou seja, só os homens maiores de 21 anos, brasileiros alfabetizados, tinham direito ao voto. Poderíamos abordar aqui também a questão do federalismo, das províncias passarem a ser estados, da separação da igreja, do Estado, do presidencialismo. Então, há outras questões aqui que poderiam ser escritas nessa resposta. Mais um dos grandes acontecimentos aí, que foi o maior desafio do presidente Marechal Floriano Peixoto, foi a Revolução Federalista. Esse conflito teve início no Rio Grande do Sul, como uma disputa entre o Partido Republicano Rio-Grandense, liderado pelo positivista Júlio de Castilhos, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar de Silveira Martins. Esses 2 partidos disputavam muito o poder no Rio Grande do Sul e eles tinham bastante diferença de como eles viam uma república. Tá? Os republicanos eram chamados de pica-paus. Eles defendiam um poder centralizado, isso aí, aqueles que eram membros do Partido Republicano, com um governo forte e eram aliados ao presidente Floriano Peixoto. Isso é, eles defendiam menos autonomia para os estados e mais força para o presidente. Já os federalistas eram chamados de maragatos. Eles defendiam uma descentralização política maior e o parlamentarismo, não o presidencialismo. E eles faziam uma oposição direta ao Floriano Peixoto. Isso, a disputa entre esses 2 partidos vai levar justamente a uma guerra civil no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos tropas de Gumercindo Saraiva, que era um dos líderes maragatos do Rio Grande do Sul. E essa guerra civil dentro do Rio Grande do Sul vai se expandir. Eles vão tentar sair do Rio Grande do Sul e ir até o Rio de Janeiro, para justamente combater o Marechal Floriano Peixoto. E isso passando por Santa Catarina e pelo Paraná também. A Revolução Federalista ocorreu fortemente no Paraná. Nós fomos atacados por tropas de Gumercindo Saraiva aí. E no caso, o que aconteceu aqui no Paraná? Bom, o vice-governador do estado, que na época era o Vicente Machado, abandonou a capital do Paraná, Curitiba, e transferiu a capital para a cidade de Castro. Os federalistas exigiam dos moradores altas quantias em dinheiros como imposto. O Barão do Cerro Azul, que foi um grande ervateiro aqui de Curitiba e um grande empresário, ele é chamado por alguns como o Mauá do Paraná, criou uma comissão especial para negociar com os maragatos. Isso aí justamente, o objetivo do Barão do Cerro Azul era impedir que houvessem batalhas em Curitiba. E vamos lembrar que batalha envolve muita violência, envolve também saques, destruições públicas. E com isso, eles fizeram essa comissão especial e pagaram para que não houvessem batalhas na cidade de Curitiba. Só que o que ocorre? Os federalistas perderam e tiveram que recuar. O Marechal Floriano conseguiu reorganizar suas tropas e invadir. Com a chegada dos florianistas, o barão foi acusado de traição. Ele seria enviado para o julgamento no Rio de Janeiro. Com isso, colocaram ele num trem que ia de Curitiba até Paranaguá, onde ele embarcaria para o Rio de Janeiro para ser julgado. Só que no quilômetro 42 da estrada de ferro, o trem parou, os florianistas simplesmente tiraram ele e outros apoiadores e executaram. Se você andar por esse trecho da serra, até hoje tem a cruz dele ali simbolizando o lugar da sua execução. Então, em Paranaguá, forças da revolta da Armada chegaram para auxiliar os federalistas vindos do Sul e também tomaram a cidade de Paranaguá. Então veja que o Paraná estava muito estratégico nesse meio. Você vai ter a tomada de Paranaguá, você vai ter a tentativa de ocupar Curitiba, que foi impedida graças ao Barão do Cerro Azul, mas talvez um dos fatos mais importantes foi na Lapa, onde os federalistas cercaram a cidade, é o famoso Cerco da Lapa. O cerco durou 26 dias e terminou com a capitulação da cidade. Então, o pessoal que defendia a cidade da Lapa acabou perdendo. A maioria deles foram mortos aí por diante. Mas, graças a eles segurarem as tropas federalistas por 26 dias, isso garantiu o tempo que o Marechal Floriano Peixoto precisava para reorganizar seu exército e libertar aí esse território dos federalistas. Então, depois disso aí, eles ficaram impossibilitados de prosseguir e retornaram ao Rio Grande do Sul. Então aí você vai ter essa que foi uma das maiores revoltas aí da Primeira República Brasileira. E eu trago aqui a última atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, preencha os quadros abaixo
com as características dos dois grupos rivais da Revolução Federalista, os Maragatos e os Pica-Paus. Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Aqui, qual a diferença entre os Maragatos e Pica-Paus? Os Maragatos defendiam a descentralização política e o parlamentarismo e eram contra Floriano Peixoto. Já os Pica-Paus defendiam um poder centralizado com um governo forte e eram favoráveis à presidência de Floriano Peixoto. Então aí, retomado, o que a gente viu na aula de hoje? Bom, nós vimos a política de encilhamento, política econômica, as características da Constituição de 1891, a renúncia de Deodoro, a Revolução Federalista e as revoltas dos marinheiros, que é especificamente a primeira e a segunda revolta da Armada. Então, pessoal, agradeço a vocês por mais essa aula e até a próxima.